venha trazer alegria para você, para nós nessa igreja hoje, que esse culto seja abençoado pela mão do Senhor, amém? Soberano Deus, Santo Poderoso Pai, Senhor, em nome de Jesus, a Deus, nós estamos aqui diante do Senhor nesta noite, ó Pai, pedindo a Tua graça, Teu Espírito Santo, Pai, fala conosco, ó Deus amado, através da Tua palavra, do louvor, aleluia, Deus amado, tudo, Deus amado, que o Senhor for realizar aqui nesta noite, ó Deus amado, que seja tudo para a Tua honra e glória, Deus amado, do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai, a vida de cada irmão, irmã, jovem, adolescente, criança, Pai, que veio aqui nesta noite para Te adorar, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a graça do Senhor, o poder maravilhoso do Teu Espírito Santo, os Teus, seja derramado no meio da Tua igreja, Pai, para Te adorar, Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, é que nesse pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, querido. Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria, Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou Te alegrar com meu louvor, eu quero Te tocar com meu amor.
Senhor invada os nossos corações, amém? Aleluia, nós te amamos, Jesus, e amamos, Senhor, a tua presença. Glória a Deus.
Deus, nós te louvamos, Pai. E queremos declarar, Senhor, que o Senhor é Rei. Rei, Senhor, das nossas vidas, Pai. O Senhor é quem governa, Jesus, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Oh, Pai, o som dos nossos corações, Senhor, nesta noite. Nós queremos, Senhor Jesus, te adorar e render graças e glórias ao teu nome, Pai, nessa noite. Aleluia. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou me deu
Santo é o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Levanta suas mãos, começa a adorar o nome do Senhor, pois Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Senhor, nós estamos muito felizes com o que o Senhor tem feito em sua casa. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado aqui, Deus, em nome de Jesus. Seja o Senhor, ó Pai, a continuar essa obra linda, Deus, em nome de Jesus. Toca as vidas, continua, ó Pai, em nome de Jesus, sarando as vidas, resgatando vidas nesse lugar, Deus. Oh, Espírito Santo, levanta cada um nessa noite, ó Pai, quem veio cansado, quem veio com problemas, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é o Deus de solução. O Senhor é o Deus de solução, é um Deus todo-poderoso, e não há outro, e não há outro, e não há outro igual a Ti, Senhor. Inigualável, incomparável é o Senhor. Obrigado, Pai. Tu és o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Tu és o Rei da Glória, Deus. Tu és o Rei da Glória. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda bem forte. Aleluia. Pode ir tomando seu assento, glorificando o nome do Senhor, pois Ele é muito bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém? Vocês estão bem, irmãos, Pai Senhor? Quem deu uma olhadinha aí no teto, lá de fora, viu as viguinhas? Se você não viu, saindo, você dá uma olhadinha lá fora. Umas baitas de umas vigas aqui, abençoada para que nós tenhamos o nosso novo templo. Eu estou muito feliz, irmãos. Estou muito feliz com esse passo aqui. Cheguei aqui e fiquei maravilhado hoje à tarde. Deus é fiel e Ele cumpre as promessas dEle, né, bispo? Ele cumpre. E vamos até o final aí, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá, alguns recadinhos aqui. Primeiramente, eu queria saber se temos algum visitante. Tem algum visitante? Levanta a sua mão para a gente te conhecer. Ô, minha irmã, Paz do Senhor. Quem estiver aqui perto da irmã aqui, ó, dá um abracinho nela. Meu irmãozão ali de preto ali atrás. Deus abençoe a vida de vocês, que Deus fale muito aos corações de vocês, amém? Vocês são amados e queridos pelo Senhor. Amém, meus queridos? Esse final de semana tem o que, gente? Vamos ver se vocês sabem. O quê? Santa Ceia, glória a Deus, como diz nossa pastora, o melhor domingo do mês, amém? Então, já sabem, né? Todo mundo aí trazendo quilo para fortalecer a vida do irmão que está passando uma situação mais difícil, amém? Então, por favor, vamos aí contribuir trazendo o quilo. Fechado? Mais um recadinho. Tem alguém aqui que ainda não se batizou? Levanta sua mão, quero te conhecer. Tem alguém que nunca se batizou? Tem alguém? Você está rindo muito, Carol. Vai ter uma salinha com Áquila. Levanta aí, Áquila. Vamos ter os dias de batismo aí. Você que ainda não deu nome, procura esse abençoado aqui, que você vai fazer uma aula e entender o que é o batismo, tá? Você não precisa falar, não, eu já estou decidido a se batizar. Vem, conheça, saiba o que é, e aí o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Mais um recadinho e último, prometo. Nós vamos ter o nosso acampamento, gente. Glórias a Deus, está chegando, está aí nas portas. Para quem nunca foi, recomendo super. Tive várias experiências com Deus nesses lugares. Hoje estou à frente do trabalho, mas olha, eu sou muito grato a acampamento de jovens, de verdade. Foi um divisor de águas na minha vida. E assim, sabe aquele fôlego que a gente precisa para dar um empurrão no ano? Fala assim, nossa, eu preciso recarregar as baterias.
é acampamento, gente. E nesse ano tá super liberado aí para o pessoal 30 a mais, amém, igual eu. Você que quer ir, bora lá, vai ser bênção, você vai ser cheio. Então, conto com vocês aí, amém? E eu acho que é isso de recados por enquanto. Tem mais alguma coisa, pastora? Não, né? Glórias a Deus. Então, vamos para uma hora muito abençoada, que é dízimos e ofertas. Aleluias. Quero ser bem breve, porque acredito que hoje Deus tem uma palavra abençoada para a gente, amém? Malaquias 3:10. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Colocou aqui? Vou ler aqui rapidinho. De praxe, né, irmãos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amém? Irmãos, nosso Deus é um Deus de promessa. Esse lugar que você está aqui, é promessa do Senhor. Nós não tínhamos condições de ter esse lugar aqui na época, nós não temos condições de fazer essa construção, porém o Senhor faz o inimaginável. Ele faz, e nós, como servos dele, nós temos que dar um passo de fé. E hoje o passo de fé é muito ligado ao financeiro, porque a gente é muito apegado. Como assim? Sim, somos apegados. Por quê? É o que depende da nossa vida. Poxa, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho isso para pagar, eu tenho que comprar isso, material escolar, janeiro, meu Deus, IPVA. Deus provê todas as coisas. Quantos IPVA você já não pagou? Amém? Então Deus vai prover. É claro, a gente não pode ser doido e sair fazendo conta que nem maluco, a gente tem que ter prudência. Mas olha, toda vez que a gente faz um voto e se compromete com o Senhor, Ele ganha de nós no dar. Ele sempre ganha. Não adianta. Você pode colocar o que for. Deus vai te abençoar. Amém? Eu estou falando de coisas que eu vivo e vivi. Amém? Não estou falando de história de A nem B. Faça a prova do Senhor. E depois você vem perguntar. Vem me falar as bênçãos. Vem contar as vitórias. Amém? Vem contar mesmo. Quero saber. Amém? Vamos orar? Levante-se, se põe de pé com o seu melhor. Eu vou fazer meu pix. E louvado seja o nome do Senhor. Erga o seu envelope, levante suas mãos em gratidão ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo mantimento que o Senhor tem derramado na tua casa, pelo mantimento que o Senhor tem colocado na vida dos meus irmãos aqui, ó Deus. Obrigado, Pai, por não ter deixado faltar nada, ó Pai, a cada um. Eu tenho certeza que o Senhor tem provido, ó Pai, como o Senhor proveu o povo do Egito, Deus, que saiu ali do Egito de mãos abanando, sem coisas, sem comida, mas o Senhor derrubou o maná todo santo dia. Eu tenho certeza que o Senhor vai prover todo santo dia na vida dos meus irmãos aqui, na minha vida. Eu creio que o Senhor é um Deus de provisão. Eu creio, Senhor, que o Senhor superabundará em todas as áreas, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Traga a sua oferta com alegria. Deus é bom,
Ele é bom, né, gente? É bom ou não é? Oh, meu Deus do céu. Paz do Senhor, irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus? Ai, que maravilha, a gente está na casa do Pai, né, gente? Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, com os nossos irmãos, e como falou o pastor Duff, vivendo as promessas do Senhor aqui, né, se cumprindo. Nossa, meu Deus, quando a gente entrou ali, eu me arrepiei de ver, né, as treliça, viga, não sei qual é o nome técnico, um negócio gigante colocado. E os vídeos, né, que o pessoal mandou nos grupos, né, com o guindaste ali. Falei, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor tem feito coisas maravilhosas, né? E assim na nossa vida também. Não é só na igreja, Ele tem feito na sua vida também coisas maravilhosas. Então nós temos motivos para agradecer, para ser gratos ao Senhor, né? E ter o coração alegre na presença de Deus. Glória a Deus, amém? Irmãos, vamos aproveitar que vocês estão em pé, vamos abrir em Lucas 13. Nós estamos iniciando hoje essa série, Cure-se para ir mais longe. Fala isso para o irmão lindo que está do seu lado, cure-se para ir mais longe. Amém, glória a Deus. Lucas 13... do 10 ao 17, nós vamos ler juntos, pode ser? Joy, eu estou na King James, tá? Se puder colocar, amém. Vamos ler todo mundo junto? Os 8 versículos, 7, não sei. 1, 2, 3 e... Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, vamos lá, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou, mulher, estás livre da sua enfermidade. Amém? Em seguida, lhe impôs as mãos, vamos lá, e naquele mesmo, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Próximo. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Jesus curando no sábado, admoestou a multidão. Há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para ser curado, e não no sábado. Você tem dia para ser curado, tá? Mentira, vamos lá. Então o Senhor exclamou, o que ele falou? Hipócritas, porventura cada um de vós não desamarra no sábado o seu boi ou seu jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água. Vamos lá. Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar? Fala, libertar. Em dia de sábado, essa mulher, filha de Abraão, a quem Satanás escravizava por 18 anos. Ai, Jesus. Último. Havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer, Jesus. Obrigada pela sua palavra. Ela por si só não precisa de mais nada, porque ela já fala ao nosso coração, porque é a palavra do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem algo para revelar para nós nessa noite. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada um que está aqui, que o Senhor coloque, Senhor, na nossa mente, ó Pai, aquilo que o Senhor veio ministrar aos nossos corações hoje, porque é o Teu Espírito que está aqui. A Tua palavra fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali o Senhor está. E nós cremos, o Senhor está aqui e quer revelar algo a nós, Pai. Nós te agradecemos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, muito feliz de estar aqui na presença do Senhor.
com a minha bebê. Lia, para quem não sabe ainda, é outra menininha, para fazer companhia para Ana. O Adriano está lá reinando, né? No harém dele. E estamos muito felizes com o Senhor, né? O Senhor tem nos sustentado, nos guardado, isso é muito importante. E quando nós estamos vindo à casa do Senhor, a gente vem sempre com um propósito, não é? De entender aquilo que o Senhor tem para nós, de adorar, de servir, de adorar o Senhor, né, de cultuar, mas a gente vem querendo, né, algo do Senhor, querendo que Ele fale conosco, que eu desejo que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Deus já falou também comigo, e gostaria que Ele falasse com você também, amém? E nós estamos com esse tema, né, cure-se para ir mais longe. É um tema ministerial, que está sendo tratado em todas as Ebenezeres, né? Nós estamos tratando esses temas que vão ser durante o ano, às terças-feiras. Então, são temas maravilhosos, todo mundo está meditando nisso. Eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre cura, né? Quem gosta de ficar doente? Quem ama? Quem não vê a hora de ficar doente? Fala, Senhor, que saudade de pegar uma gripezinha, aquele catarro escorrendo, a garganta inflamada, é tão gostoso. Em sã consciência, alguém pensa isso? 2026 começando, você pediu lá na carta para Deus, Senhor, eu gostaria muito de um infarto. Alguém? Não, né? Dizer que está amarrado, em nome de Jesus. Né? Ou a gente deseja feliz aniversário para a pessoa, a gente fala muita saúde, não é verdade? Saúde, ninguém fala, olha, muita doença para você e para sua família. Alguém em sã consciência pensa em ficar doente? Não, ninguém, né, pensa nisso. Por quê? O que a gente deseja é ter saúde. Quem está doente não tem disposição, gente, é verdade ou não é? Não tem disposição para nada, não consegue avançar, é o ano do avanço, né? Não consegue se locomover, tem dificuldade de se locomover. Quem está doente tem mais risco de morte, né? Quem está doente tem mais risco de infecção, de alguma coisa, a imunidade baixa, não é? Então, ninguém em sã consciência quer ficar doente. Mas, às vezes, na nossa prática de vida, nosso estilo de vida que a gente adota, nós estamos adoecendo. É ou não é? Eu não quero ficar doente, eu quero ser forte e eu quero ser uma pessoa super saudável, mas eu me alimento super errado, super mal. E eu sei que eu me alimento errado. Eu quero ser uma pessoa forte, eu quero ter mais disposição, mas não faço uma atividade física. Levantar um peso, não, um arroz já está difícil. Né, o garfo só que você levanta, né, para pôr na boca. Né? Eu não quero ficar ansiosa, não quero ficar depressiva, mas eu só me alimento de porcaria na minha mente. O que vai acontecer? Eu estou adotando um estilo de vida que vai me deixar doente. Espiritualmente falando, eu quero ter mais comunhão com Deus, eu não quero adoecer espiritualmente, eu quero ter mais comunhão, eu quero sim, ouvir a voz do Espírito Santo, eu quero, né? Mas não lê um versículo da Bíblia. Não para orar um minutinho. Você vai ficar doente espiritualmente. Não é verdade, irmãos? Então, às vezes, a gente, na prática, está errando. Na nossa cabeça, a gente está falando, eu quero ser saudável, mas na nossa prática está toda errada, né? Então, nessa série, nós vamos falar de muitas coisas sobre cura. E há muitas áreas na nossa vida que necessitam de cura, amém, gente? Não é só o físico, estou falando aqui, né, na brincadeira sobre doença, mas não é só o físico. É espiritual, é emocional, é financeira. Não é tantas áreas da nossa vida que precisam ser saradas, que precisam ser curadas. E que muitas delas têm um impacto no físico, não é? As doenças psicossomáticas que se dizem, né, já foi comprovado pela medicina. Falta de perdão, pode gerar câncer. Todo mundo que tem câncer é porque não perdoa. Não, gente, não é. Mas algumas coisas que acontecem na vida podem gerar doenças, né? Enfim, então você já sabe disso, mas é interessante a gente parar para pensar. Hoje é noite de cura. Hoje começa a cura, amém? Glória a Deus. E aí, uma coisa que me chamou a atenção nesse tema, que foi proposto para nós, é cure-se. Cure-se para ir mais longe. Amém? Eu, como professora de português, já me chamou a atenção, professora não mais, né? Meu formado em letras, já me chamou a atenção o verbo curar, que está no imperativo, cure, certo? É isso, né? Cure.
é um imperativo, faça. Só que além de estar no imperativo, que indica uma ordem, ele também tem um pronome que é o se. Isso significa que o sujeito tem a ação. Né? Então, alguém cortou-se, se cortou, significa que o sujeito se cortou. Então, cure-se é um imperativo para você tomar uma ação, para você se curar. Ó, que doido. Não, mas eu vim buscar a cura no Senhor. Irmão, é lógico, a gente vai buscar a cura em Deus e nós vamos falar sobre isso aqui na palavra. Jesus cura tudo. Doutor Rocha, amém? Como diz o bispo, vai procurar o Doutor Rocha, ele cura tudo, né? O nosso Senhor Jesus cura. Mas nós vamos entender que nós temos sim uma parcela, né, de importância nesse processo. Por isso que é o cure-se a si mesmo. Cure-se você, para você poder ir mais longe. Por que eu falei isso? Porque, como eu falei no começo, ninguém quer ficar doente. Mas, às vezes, quando a gente está dodóizinho, borocochosinho, a gente tem aquela, né, passadinha na cabeça. Oh, você está dodói. Então, a gente começa a se remoer, não é? Ai, eu estou mesmo muito doente, muito dodói. Eu tô mesmo, tá, gente? Com um pouco de dor na lombar, devido à gravidez e ao peso extra de 12 quilos da Ana. E aí, acaba doendo um pouco. Aí eu falei para a Adriana agora, eu falei, acho que eu vou pedir para os irmãos para fazer ali embaixo, né? Não vou subir. Aí eu olhei para o degrau, não. 4 degraus, não consigo subir. Pelo amor de Deus, a gente fica borocochosinho, né? Fala, eu vou fazer aqui embaixo. Não, vou subir aqui, glória a Deus, eu consigo enxergar melhor os irmãos. Então, vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer, né? E a gente tem a mania de ficar dodóizinho e se remoer. Então, nessa noite é uma noite da gente se curar. Da gente tomar passos em direção à nossa cura. Da gente dar passos em direção a tudo isso. Amém? E nós começamos a ler sobre essa palavra maravilhosa dessa senhora, dessa mulher, que foi até Jesus. Amém? Amém? Uma mulher que foi até Jesus. Ela estava encurvada há quanto tempo? 18, é pouco? Não, é bastante, né? Mesmo que fosse 1 ano, já estava muito encurvada, né? Ela estava encurvada há 18 anos, encurvada. Mas a Bíblia deixa claro que não era uma doença, né? Embora estivesse refletindo no físico, mas era espiritual. Era um espírito maligno que a mantinha escrava. Mantinha, porque Jesus fala, né? Lá depois. Então, ela estava sendo mantida enferma por um espírito maligno. Irmãos, o bispo mostrou para a gente no domingo, né, acho que de manhã também, né, sobre a Valnice Milhomes, maravilhosa. E ela falou, o inimigo ele só age com legalidade. Ele só age quando a gente dá permissão para agir. Amém? Se você está com as brechas tudo tapadas, está com a vida nos trinques, está... Amém, irmão? Então, a enfermidade aí que você está passando, a luta, o seu problema, a cura que você precisa, não é de cunho espiritual, talvez. Mas, neste caso, era alguém que estava, ainda fala possuída, né? Um termo, ai, nossa, possuída. E a gente vai ver aqui como Jesus trabalha de uma forma maravilhosa na vida dessa pessoa, né? E a gente precisa entender isso. Ela veio nessa condição, né? E com certeza, irmãos, muito humilhada e com muita dificuldade de se locomover, como o versículo fala. Amém? Gente, devia ser uma senhora, já encurvada, ela se movia com dificuldade, mas ela teve uma atitude. Ela foi até a sinagoga, ela foi ouvir Jesus, ela foi até onde Jesus estava. Então, a primeira coisa que, eu vou ser breve hoje, a primeira coisa que eu gostaria de deixar, o primeiro passo para a gente se curar, ou para nós nos curarmos, é querer. Amém? Fala para o seu irmão, queira ser curado. Porque se você pensar bem, né, na zona de conforto, como eu disse, que uma doença pode trazer, ai, tadinha, eu não vou ficar aqui em casa mesmo, que eu estou encurvada, eu tenho muita dificuldade de me locomover. Então, é melhor eu ficar aqui em casa mesmo. A gente começa a colocar condições, né? Ah, não vou para a igreja hoje, né? Está chovendo muito. Irmãos, pelo amor de Deus, tem dia que realmente...
Não dá, tem outras coisas, amém, a gente entende. Mas sabe quando a gente começa a colocar desculpas demais para tomar atitudes em direção à nossa cura? Tomar atitudes de fé. E essa mulher, mesmo estando possuída por esse espírito que estava aprisionando ela, no físico, ela teve uma atitude de ir até Jesus. Ela queria. Ela não sabia, eu acredito, que ele ia curar ela. Ainda mais no sábado. Mas ela foi até Jesus, amém? Se você quiser ficar remoendo suas dores, seu passado, a mesma história de 30 anos, ninguém vai fazer nada por você, sinto te dizer. Posso te dizer? Nem Jesus. Jesus, quando Ele quer, Ele faz. Mas, às vezes, é necessário atitudes nossas. Deus faz quando Ele tem um plano, mas, normalmente, o primeiro passo de fé tem que ser nosso. Ano do avanço. Avanço de quem? Avanço de Deus? Deus precisa avançar? Ele está parado? Ele está se movendo, Ele faz. Ele está fora da nossa realidade, do nosso tempo. Ele faz, deixa de acontecer, Ele é soberano. Quem tem que avançar somos nós. Mas para avançar é necessário o quê? Dar passo. Não dá para avançar parado. Avança-se parado? Não. E essa mulher começou então a dar os primeiros passos em direção à cura dela, amém? Ela foi à sinagoga mesmo com dificuldade, foi necessário uma ação, né? Então, o que você tem feito em direção à sua cura? Qual passo você tem tomado em direção à sua cura? Eu vou te dizer, você já deu o melhor passo hoje. Que a gente está aqui na casa do Pai. Já começamos muito bem, né? Já estamos no caminho certo, né? E talvez essa mulher, como essa mulher, você também está com muitas dificuldades de se locomover. Mas não pare, avance, dê um passinho, amém? Em João 5, uma palavra conhecida também sobre cura, que parece que tem um pouco de libertação também. João 5, do 6 ao 9. Vamos ler? Jesus, ele vai para uma... do 6 ao 9, cadê? Tanque, né? O tanque de Betesda, né? É isso, aqui, vamos lá. Quando Jesus o viu um paralítico deitado, e sabendo que estava assim... havia muito tempo, 38 anos, se você ler no começo do texto, perguntou o quê? Você quer ser curado? Que é a pergunta que a gente começou falando aqui. Primeiro passo é o quê? Querer. Jesus está perguntando para nós hoje, você quer a sua cura? Você quer ser curado nessa área que está com problema? Você quer ou não quer? Qual que foi a resposta dele? O homem enfermo queixou-se, né? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Muito lindo isso, né? Esse homem, aparentemente, ele não teve uma atitude, porque ele estava lá há 38 anos e estava parado no lugar dele. Mas olha só que interessante, Jesus chegou até ele. E Jesus não chegou falando, seja curado. Ele fez uma pergunta. A atitude desse homem deveria ser, quero. Mas Jesus conhece o coração, né? Jesus não ia deixar passar um negócio desse. Então, a pergunta é, você quer ser curado? Você quer ou não quer? Porque o que a gente faz quando recebe essa pergunta do Senhor às vezes? A gente fala, Senhor, o Senhor não, se a minha dor emocional não libera um perdão, mas o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Porque fizeram isso, isso e isso. O negócio já tem 15 anos, 20 anos e eu fico lá. Fizeram isso, isso e isso. E falaram isso, isso e isso. A pergunta não é essa. A pergunta é, você quer ser liberto ou não? Você quer ser curado ou não? Você quer perdoar ou não? Você quer ser livre dessa doença ou não? Amém, gente? Então Deus está perguntando para você hoje. Você quer ser curado? Está fraco. Você quer ser curado? Glória a Deus. Fala um sim, um eu quero. Responde, eu quero. Então a gente precisa primeiro decidir. A gente já sabe depois a história, né? Jesus só falou, levanta e anda. Levanta e anda, acabou. Aí ele teve que tomar uma atitude. O homem teve que andar, teve que se levantar.
Jesus não pegou ele pela mãozinha e falou, deixa eu fazer uma massagem nos seus pés e jogar um bálsamo e você vai tomar um remédio lá por 1 ano, a cada 8 horas e vai ser curado. Não, levanta e anda, acabou, pronto. Né? Às vezes, Jesus está nos perguntando e a gente está respondendo outra coisa. Né? Então, a pergunta hoje é, você quer ou não quer? Amém? E uma outra coisa que me vinha à cabeça também era aquele versículo de Mateus que fala, vinde a mim, Mateus 11. Vinde a mim, todos vós, e eu vos... O que a gente tem que fazer? Ir. Jesus não está falando, espera aí, sentado, que eu vou até você. Eu sei, porque eu sou soberano, onisciente, eu sei que você está cansado e sobrecarregado. Então, você só espera um pouquinho, que eu estou resolvendo alguns problemas e eu já vou até você. Jesus fala isso? Não, ele fala, vem até mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Vem até mim. E eu faço o quê? Eu vou te aliviar. Então, existe a necessidade de uma ação nossa. Amém, gente? Parece até meio uma condição, né? Que Deus só faz se a gente agir. Não, Deus faz se Ele quiser, a hora que Ele quiser, que não quiser, Ele faz, deixa de fazer, Ele é soberano. Mas a maioria das vezes na vida vai precisar de uma açãozinha nossa assim, um primeiro passo de fé. E essa mulher fez isso, mostrou que ela queria, né? Então, algumas reflexões aqui para nós. Pensa aí, tá? Vou fazer umas perguntinhas, pensa aí na sua cabecinha e pensa em você, não pensa no outro que não está aqui. Amém? Pensa em você. O que hoje na minha vida está me impedindo de dar esse primeiro passo? Em direção a essa cura que eu preciso, esse problema que eu preciso resolver. O que na minha vida eu identifico que está me impedindo isso? Não vem falar que é marido, que é sogra, não. É você e Deus aí, tá bom? Que área da minha vida está encurvada? Qual área da minha vida está igual a essa mulher? Né? Que dor, ou até pecado, postura, eu tenho normalizado? Ah, não, é normal eu estar há 18 anos assim, encurvada. Não tem problema, já me acostumei com a minha dor. Já virou uma dor de estimação. Que é ai, tadinha, você está encurvada, né? Já estou acostumada já. É o pecado de estimação, que não dá para largar, parece uma coisa... O que está te fazendo ficar encurvado? O que nós precisamos fazer, então, para tomar, né? O que está impedindo a gente de tomar as decisões, então, para avançar? Amém? Algumas reflexões. Então, o primeiro passo é querer. E o segundo passo é identificar a raiz do problema. Amém? Vamos repetir? Identificar a raiz. Por quê? O espírito imundo a mantinha encurvada. E lá no final, quando Jesus dá uma bronca lá na galera, nos religiosos, ele fala assim, sendo assim, no versículo 16, por qual motivo não se deveria libertar, né? Nesses dias de sábado, a mulher que é filha de Abraão, a quem Satanás escravizava. E lá no comecinho, quando ele chamou ela para frente, é interessante isso, né? Jesus observou ela na sinagoga, ela foi até a sinagoga. O passo que ela tinha que dar, ela deu, ela foi até a sinagoga, era o máximo que ela podia fazer. E quando ela deu esse passo, Jesus olhou para ela e ainda pediu para ela dar mais um passinho para frente. Vem para frente. Quando a gente fala para vocês, irmãos, vem para o apelo, para selar aquilo que a gente, né, ministra aqui, aquilo que nós recebemos, vem aqui mesmo, toma esse passo, porque parece que é uma bobeira, bobeira, eu vou ficar aqui, mas são passos de fé, é a fé, né, que nos move, são passos, então venha mesmo, e Jesus falou isso para ela, vem aqui na frente, curou, e quando ele cura ela, ele fala, no versículo 12, ele fala assim, você está livre da sua enfermidade, não falou curada, falou livre, porque era espiritual. Jesus identificou, óbvio, devia ver claramente ali um demônio, né? Ali sobrecarregando aquela mulher. Então, a raiz do problema daquela mulher não era a coluna, não era lá o bico de papagaio, nem sei mais os nomes, a hérnia de disco, não era espiritual. Amém, gente? Isso é claro no texto, né?
Isso é claro. Então, Jesus viu que ela precisava de libertação. Não era coluna, era libertação. A cura foi um resultado da libertação. Ela se endireitou porque foi liberta. Amém, gente? Então, Jesus vai um pouco mais fundo. Às vezes, a gente está focando no problema errado. Às vezes, a gente está focando na consequência e não na causa. E para a gente enxergar a causa, aí é um segundo passo um pouquinho mais profundo. A gente tem que abrir aquela portinha do coração que a gente não quer que ninguém chegue perto. O quartinho da bagunça, né? Quem tem quarto da bagunça em casa? Todo mundo tem, gente, pelo amor de Deus. Ou a porta do guarda-roupa da bagunça, né? Pode ser também. Normal. Mas isso às vezes está no nosso coração, né? A gente tem isso no nosso coração. Está bagunçado. Tem na igreja também, gente. Todo lugar tem lá um quartinho. Para deixar aparentemente, né, a casa mais bonita, a gente soca tudo que der naquela portinha do guarda-roupa ou no quarto da bagunça, fecha, as visitas vêm, você apresenta uma parte da casa, aquele quartinho, você não precisa, aqui é um quartinho da bagunça, você até fala assim, né? Mas com Jesus não dá para a gente esconder o quartinho da bagunça, gente. Não dá, ele sabe e ele tem a chave, só que ele é educado e não sai entrando, invadindo a casa, né? Que ele não é movimento sem terra, não. Jesus é educado, ele vai pedir licença e vai falar, eu gostaria de limpar a sua casinha, você me deixa entrar? Aí você precisa fazer o quê? Abrir. Então, aí nesse quartinho talvez a gente consiga entender onde está a raiz do problema. Às vezes é uma falta de perdão, como já foi falado aqui e vai ser falado de novo. Uma falta de perdão. Precisa ser pedido perdão. Às vezes você está vivendo a mesma coisa na vida, só por causa desse perdão que está faltando. E aí, irmãos, perdão não é você reatar um relacionamento que estava distante, não é você, de repente, ligar para essa pessoa. Às vezes é só você falar, Jesus, eu não estou conseguindo perdoar, mas o Espírito Santo que habita em mim consegue. Então eu quero dizer em nome de Jesus, eu libero perdão para o fulano de tal. Fala o nome. Pronto, dá um primeiro passo. Dá um primeiro passo. Rompe a barreira. Acabou. Depois, se essa pessoa vai pedir perdão ou não, é problema dela. O perdão não é seu, é você e Deus. Libera a sua vida, libera. Amém? Eu não sei porque eu estou falando, nem escrevi isso aqui. Mas libera a sua vida em nome de Jesus. Às vezes, esse problema financeiro que você está passando é porque tem coisa errada na sua administração. Certo? E é pecado, é uma ganância. Uma ganância, você vive, seu salário é um salário mínimo, você quer comprar um iPhone? Nada contra, você pode comprar, mas não bate, gente. Você tem a cesta básica para pegar o aluguel e você vai querer comprar um iPhone? Sério? É ganância. E ganância é um pecado, sim. Orgulho precisa ser quebrado, em nome de Jesus. Deus vai te dar, conquistar, vai abrir porta quando você colocar suas vidas nos trinques. Ser fiel ao Senhor, ser dizimista. Ai, nossa, estou passando um aperto financeiro, mas você está dando dízimo? Não. Poxa vida, você vai ter que dar um passo de fé. Vai ter que dar um passo de fé. Ah, mas eu não concordo, porque o pastor fulano de tal fala que não precisa dar dízimo. Então, continua com as suas mazelas. Continua fazendo tudo errado e querendo vitória. Não tem. Não tem. Então, a gente precisa... Perdão se eu estou sendo assim... Irmãos, a gente precisa colocar a mão na consciência. Se você quer transformação, se você quer curar-se, você precisa dar o primeiro passo. Não dá para a gente querer resultados maravilhosos e continuar a mesma vida medíocre. Pecado de estimação. Ai, meu casamento está só Jesus, a gente não está se entendendo. Ah, mas você fica na pornografia. Não vai se entender mesmo, né? Ficar dando brecha, com conversinha tola, com mulher, ou você, mulher com homem do trabalho. Não vai ter casamento que se resolva se você não tomar atitudes, deixar o Espírito Santo fazer a limpa nesse quartinho bagunçado, e ele vai deixar não só limpo, mas cheirosinho
e você vai viver uma plenitude. Quem quer uma vida plena? Casamento pleno, vida financeira plena, vida espiritual plena, né? Ah, mas eu sou muito ansiosa, eu tenho depressão. Gente, aí você passa por psicólogo, tem que passar mesmo, psicólogo, né, psicoterapeuta, é necessário. Mas aí você vai ver a pessoa só lê literatura de desgraça, de assassinato, de suspense. Aí os filmes que a pessoa assiste só tipo, não lê uma Bíblia direito, no máximo um versículo e fala que leu. Mas está se alimentando do quê? O problema não é a depressão. O problema não é a ansiedade, o problema é o que você tem alimentado, a sua alma. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso que acontece ou não é? É isso que acontece. Só vê porcaria no Instagram. Só vê porcaria, nem é mais Instagram hoje, é um monte de outra coisa, TikTok, já tem vários. Né? Esses jogos online, fica o dia inteiro, jovem, fica o dia inteiro jogando. Gente, não tem como a gente mudar a nossa vida em direção à cura, se a gente não tomar passos aqui que nos movam até lá. Nós precisamos mudar. E aí, quando a gente dá o primeiro passo, Jesus nos observa, como ele fez com aquela mulher, e aí ele fala, pode vir mais para frente, que você está livre, né? Acho incrível isso. Aquela mulher deu um passo de fé até a sinagoga, Jesus observou ela e falou, pode vir até mim, né? Mas esse primeiro passo precisa ser nosso. Vocês estão entendendo? Amém. Então, peça para o Espírito Santo te guiar para entender qual é a raiz dessa enfermidade, dessa área que está enferma na sua vida, né? Qual é a verdadeira raiz? Falta de perdão, pecado não confessado, traumas não tratados, não é mesmo? Esse distanciamento de Deus, o que será que eu tenho que mudar? O que será que está me impedindo dessa mudança? Amém? Então, o primeiro passo é querer, e o segundo passo é entender qual é a raiz do problema. Amém, gente? Depois que a gente quer e a gente identifica a raiz do problema e permite que Jesus faça a mudança, ele vem e cura, liberta, né? Porque partiu de nós, eu quero Jesus ser livre, toma, eu entrego. Uma vez uma amiga minha falou isso, toda vez eu me lembro. Às vezes a gente está com algum problema, algum pecado, alguma coisa, a gente fala, Senhor, eu não aguento mais, eu entrego para o Senhor, e a gente faz assim e fica segurando. É igual a Ana, quando você fala, né, quer alguma coisa e ela não dá, e ela, né, fica naquela, espera, né, alô para Esther, espera, com aquele cabo de guerra. Sabe quando você não quer largar o osso? Não é assim, Jesus eu entrego, joga para Jesus e esquece, né? Então, quando a gente entrega mesmo para o Senhor e descansa no Senhor, Ele vem e cura, amém? E o terceiro passo, então, é o pós-cura. O pós-cura dessa mulher é maravilhoso. O versículo 13 fala assim, em seguida, Jesus lhe impôs as mãos e naquele mesmo instante, gente, é instantâneo o que Deus quer fazer. Não precisa demorar muito não, tá? É genuíno. A libertação é genuína. Eu fumo cigarro há 80 anos e não consigo largar. Faz esse espaço aqui, entrega para o Senhor, é genuíno, não vai ter mais vontade. Hoje você vai chegar em casa, não vai ter mais vontade. Bebida, a mesma coisa. Pornografia, a mesma coisa. Entrega para o Senhor. E seus vícios, suas mazelas, Ele é poderoso para libertar, amém? Mas aí, no versículo 13, no mesmo instante ela se endireitou. E, gente, a pessoa está olhando para baixo, né, encurvada. Quando você se endireita, você consegue olhar para o alvo, para Cristo. E ela passou a glorificar a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? É isso, passou a glorificar a Deus. O que eu acho interessante, que parece que glorificar a Deus não fazia parte, talvez, lógico, da postura dela, da conduta dela. Ela passou a glorificar a Deus, ou seja, ou ela não fazia, ou ela não fazia publicamente, né? Porque ela começou a glorificar a Deus publicamente. Olha que interessante, esse milagre, né, aqui que Jesus fez, começou com uma ação dessa mulher, de ir à sinagoga mesmo com problemas de locomoção, e terminou com uma ação dela também, glorificando a Deus. Então, esse cure-se,
significa que nós temos sim que tomar atitudes em direção à cura, dar primeiros passos e depois não esquecer de ser grato ao Senhor e de glorificar. O seu testemunho, a sua cura precisa glorificar a Deus publicamente. Não adianta Deus te curar e você não dar testemunho para os de fora e falar: Jesus me curou, Jesus me libertou, eu era viciado nisso, Jesus me curou, Jesus me libertou, eu tinha essa enfermidade, Jesus me curou. Dê testemunho daquilo que Deus fez, irmão. Seja um testemunho, não é verdade? A Bíblia fala: sejam minhas testemunhas. Fala o que Deus tem feito na sua vida, em nome de Jesus. E é nítido, as pessoas vão ver a diferença e vão falar: não, realmente Jesus está nisso, né? E aí, aqui fala isso, sobre glorificar a Deus, né? Em Romanos 11, versículo 33, todo mundo conhece, mas eu queria ler com os irmãos, porque eu acho lindo. 11:33, vamos ler junto? Vamos lá? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro? Você pode dizer: Senhor, olha, eu acho que o Senhor devia me curar, porque não é assim que funciona, né? Vamos lá. Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que Ele lhe recompense? Senhor, olha, está aqui, o Senhor, eu estou te dando o poder da cura, agora o Senhor pode me curar. Quem deu alguma coisa para Deus? É Deus que é poderoso, Deus que é soberano. Vamos lá. Portanto, vamos lá. Dele, a Ele, perpetuamente. Então é incrível isso, irmãos. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que acontecer na sua vida, por mais que a gente tenha que tomar alguns passos, eu não posso falar: foi porque eu decidi fazer tal coisa que Deus me curou, né? Foi o passo que eu dei que Deus me curou. Não, a glória é do Senhor, continua sendo dele. E aí algumas reflexões que eu queria trazer para nós também sobre esse tema é: de que forma que eu posso glorificar a Deus dentro dessa situação que eu estou passando, né? Se Jesus me curar dessa mazela, dessa área da sua vida que precisa de cura, será que eu estou disposto a glorificar a Deus publicamente? Será que no meu trabalho eu vou continuar escondendo que eu sou crente? Ou eu vou falar: Deus me curou, Jesus me transformou mesmo, não preciso mais seguir por esse caminho, porque eu entendi quem eu sou em Cristo, porque Jesus me curou, né? Ou eu tenho mais medo da opinião, né, das pessoas do que a gratidão a Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente fica com receio do que o outro vai falar. Porque esse mundo está muito polarizado. Porque... Gente, é o mínimo que a gente vai viver aqui, é uma perseguiçãozinha dessa, né? Vamos combinar. O mínimo que a gente tem vivido como igreja brasileira é uma perseguiçãozinha dessa de falar: você é muito careta, você é muito chato, tudo é Deus, não é verdade? Vamos lá para a Nigéria? Vamos lá? Vocês querem ir? Estão matando o cristão lá do Irã, vamos? Não, eu quero ficar aqui, porque é confortável. Glorificar a Deus é estar preparado para críticas. E esse é o quarto ponto, o quarto passo. Essa mulher começou a glorificar a Deus. O que o dirigente da sinagoga falou? Vocês têm 6 dias de trabalho, vem nesses 6 dias para ser curado. Não vem no sábado ser curado. Gente, eu achei isso até engraçado. Vocês não acham engraçado não alguém falar isso? Aqui, imagina o bispo falar assim: irmãos, nós não vamos orar sobre cura porque, só de domingo. Só quinta-feira que é o culto da cura. O resto não. Vocês têm a terça, o domingo, vem na quinta-feira para ser curado. Vem no domingo, na terça, ser curado. Que isso? Gente, não é engraçado o cara falar isso? Jesus, na hora, acho que Jesus bravejou, hipócritas. Ou você acha que Jesus é um chuchuzinho? Jesus é amor, Ele ama todo mundo. Tá bom. Hipócritas, Jesus é amor, é maravilhoso, mas quando Ele tem que falar, Ele fala mesmo. É para nos moldar, é para nos chacoalhar. Vocês são hipócritas, vocês têm um boi, um jumento, no sábado vocês não têm que desamarrar ele para dar água?
Ela estava escravizada e foi liberta. E aí o povo se alegrou, não é verdade? Mas esteja preparado para receber críticas. Esteja. Porque quando a gente recebe uma bênção, uma cura do Senhor, muitas pessoas se alegram. E a gente se alegra mesmo uns com os outros, né? Rir com os... Sorrir com os que... Rir com que... Rir, como que é o nome? É esse. E chorar com o que chora. Vocês entenderam, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem muita gente que começa a criticar. Tem ou não tem, gente? Claro que tem. Você está... tudo bem, você está diferente, né? Mas assim, não precisa ser assim tão radical, né? Não, agora você está seguindo a Jesus, nossa, mas também não precisa deixar de fazer algumas coisas, ouvir algumas músicas, tomar algumas bebidas, ir para alguns, né? Não, é muito radicalismo, né? Tudo bem, agora você está indo para a igreja, mas assim, nem tudo é Deus, né? Você foi curado, mas também o médico teve uma parcela. Claro, gente, Deus usou o médico, mas foi Jesus que me curou. Foi Jesus que me sarou, né? Eu glorifico a Deus, né? Então, isso é muito interessante, né? Você nem pode... você foi curado assim tão rápido? Nossa, você mudou muito quando começou a ir para a igreja. Muito rápido, rápido demais. Essas mudanças, quando acontecem muito rápido, também acabam rápido, né? Já cortam. Por que essas críticas vêm? Para abalar a nossa fé, para tirar a nossa alegria e a nossa gratidão a Deus. Seja blindado hoje. Você vai ser curado, vai glorificar a Deus, vai manter o foco em Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então esteja preparado para receber essas críticas e orar pelas pessoas que criticam. Porque Jesus, embora falou hipócritas, Ele ensinou a orar e abençoar aqueles que nos perseguem. Amém? Só que nós precisamos, irmãos, manter esse foco no Senhor, no Senhor. E Jesus logo defendeu a mulher, gente, maravilhoso, esse Jesus é muito lindo, Ele vai nos defender também de qualquer injustiça, porque Ele é o Deus de toda justiça, amém? E em Isaías 53, queria finalizar, o louvor pode subir, por favor? Isaías 53. Todo mundo conhece esse capítulo também, né? Isaías, que viveu aproximadamente o quê? Uns 800, 700 anos antes de Cristo, por aí? Não lembro agora a data, né? E ele é um profeta considerado um dos profetas mais messiânicos, que mais falou sobre o Messias que viria, né? E esse versículo 53, ele fala sobre o desprezo do Messias, que o judeu até hoje não entende que aqui era Jesus, embora, né, historicamente, depois, né, no Novo Testamento, a gente entende, fala, nossa, tem tudo a ver com Jesus. Quando a gente vai ver a morte de Jesus, a gente entende que esse capítulo fala sobre isso, né? E aí ele fala assim, versículo 3, pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento. Irmão, esse sofrimento que você está experimentando, Jesus sabe exatamente como é. Amém? Homem de dores, Jesus sabe exatamente o que você está passando, né? Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas... Você pode repetir? Vamos falar o versículo 4 todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. 5. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa
das nossas próprias culpas e transgressões, e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas nós fomos curados. Irmãos, se você não tomar posse disso que Jesus já vivenciou na cruz, como que você vai viver uma vida plena? E aqui está falando de enfermidade e de iniquidade. As duas coisas. Enfermidade e iniquidade. A iniquidade, que é o pecado, né, que são a parte espiritual, ela sim dá legalidade para o diabo entrar. E a enfermidade são mazelas, coisas da vida que acontecem. Então, as duas situações aqui ele está falando, foi a enfermidade e foi a iniquidade que ele estava carregando, e que por causa dos seus sofrimentos, nós somos sarados. Você pode agradecer a Jesus nesse momento? Fecha seus olhos, erga suas mãos e fala: Senhor, obrigada, porque o Senhor já levou na cruz o meu pecado e a minha doença. E pelas suas feridas eu sou curado. O castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. Pode ficar em pé, nós vamos orar agora nesse momento. E nós queremos colocar isso, irmãos, para que você seja curado, para que você seja sarado, seja qual for a área da sua vida que está passando por enfermidade, seja emocional, sentimental, seja física, uma enfermidade física, seja financeira, profissional, seja no seu casamento, seja vício, pecado, seja o que for, irmãos. Coloque diante do Senhor e dê esse passo, esse primeiro passo. Eu quero te convidar aqui, a vir aqui na frente, em nome de Jesus, para nós orarmos agora, em nome de Jesus. E se você trouxe algo, nós estávamos mandando no grupo, né, bispo, para trazer algo simbólico, carteira de trabalho, foto, roupa de alguém que você queira, oração, pode trazer também, que nós vamos estar aqui intercedendo. Enquanto o louvor vai louvar, nós vamos orar aqui, em nome de Jesus, e vamos sair curados nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo Abençoa, Senhor. e acalma o meu. E a sua cura, Senhor, nessa noite para nós. Espírito Santo de Deus. Me levas Senhor, nós pelo queremos ser curados, Senhor, nessa noite. curando todo o meu ser. Confio em ti, Confiamos no Senhor. confio em ti. Creio. Creio que tu és a cura,
Declare isso ao Senhor. Tome posse da sua cura nessa noite. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. E nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Cremos no Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Jesus, nessa cura. Em nome de Jesus, nós queremos dar o passo, Senhor, como foi com essa mulher. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos dá, Senhor, essa ousadia nessa noite, Senhor, para nós irmos até o Senhor, até o seu encontro, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma caixinha aqui que nós vamos deixar, tá bom? Pode trazer pedidos, carta, foto se tiver. Foto não existe mais, né? Mas se tiver uma foto aí antiga, pode trazer. Amém? Em nome de Jesus nós vamos orar e creia que o Senhor pode fazer um milagre. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, tem alguém aqui nessa noite que não fez oração ainda para receber o Senhor Jesus como seu único Salvador? Tem alguém nessa condição aqui? Você ainda não fez essa oração falando: minha vida é somente de Jesus, perdoa os meus pecados, Espírito Santo segue comigo. Tem alguém que não fez essa oração ainda e deseja fazer nessa noite, irmãos? Todos fizeram? Amém, glória a Deus. Se alguém quiser fazer, nos procure aqui depois. Amém, vamos orar? Vamos agradecer. Quem tomou posse da cura aí nessa noite? Eu tomei, em nome de Jesus. Essas dores de velho aqui vão embora. Vou sair pulando aqui, em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos aí, vamos agradecer e adorar o Senhor nesse momento. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra que o Senhor preparou para nós, por esse culto. Nós tomamos posse da nossa cura, Senhor, em nome de Jesus, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Nós cremos, Senhor, e tomamos posse nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Que o inimigo não venha roubar essa palavra da nossa mente, do nosso coração. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor, com a certeza da cura, com a certeza da restauração. Em nome de Jesus, que a gente venha sair diferente, Senhor, da maneira que nós entramos, para a glória do teu santo nome, Senhor. Nos guarda na volta, guarda cada vida, Senhor. Nos guarda da chuva, de acidentes, Senhor. Em nome de Jesus, que nós tenhamos uma noite abençoada na sua presença. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam amém. Abraça seu irmão aí. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.